Então, pessoal, a gente primeiro me chamo Alex, né? A gente está aqui podcast inicialmente entre amigos, mas que nós nominamos Barlavento, e daqui a pouco vocês vão saber o porquê do Barlavento. Dando início a esse projeto aí, e contamos aí com o apoio de vocês, e a gente vai falando um pouco de cada um. Bom, primeiro de mim, eu tô com 51 anos, vou fazer 52 em agosto, casado com Dona Regina há 32 anos, temos 2 filhas, e nós nos conhecemos na Marinha há 33 anos, então o tempo, essa é a nossa história de amizade. O Alexandre, que vai falar dele, ele nos deixou a Marinha e foi empreender. Eu e o Darcy ficamos na Marinha até o final da nossa jornada, e numa conversa, numa roda de conversa, nesse nosso reencontro aí, nós pensamos no podcast para falar de história de vida, para falar de assuntos que venham acrescentar, assuntos do cotidiano, mas que venham acrescentar para todos vocês e para nós, né? Falar sobre dinheiro, falar sobre carreira, falar sobre negócios, falar sobre o comportamento social e também contar alguns dos nossos casos, né? Nossas histórias de vida. Espero que vocês aproveitem, que vocês naveguem nesse nosso podcast aí. Bem-vindo aí. Bom, de fato é isso que o nosso amigo Souza falou ainda há pouco. Meu nome é Alexandre Castro, né? O nome de guerra Castro, que era na Marinha, e assim leva até hoje. Então, a nossa história de vida, né, que nos moldaram, né, e essa amizade que foi forjada de fato há mais de 30 anos atrás, e que uma conversa, né, que em um reencontro nós nos propusemos a formar esse podcast para falar sobre nossa história de vida, o que se passaram ao longo desses 30 anos, cada um tomou seu rumo, e nós nos encontramos realmente de fato, cada um com sua história, né, com sua vivência, cada um já estabelecido, com família. E assim, e como o nosso Campanha Souza falou, a gente, não só sobre o cotidiano, né, mas falar de nossas experiências, o que é que nós, conselhos que nós daremos aos jovens que querem ingressar de fato na vida nas Forças Armadas, vida militar, e o que vai impulsionar ele na carreira, tanto na vida militar como aqui fora e no cotidiano. É isso que nós estamos propondo nesse novo podcast. É isso aí. Eu sou o Darcy Félix. Não vou nem mais falar da amizade, porque já foi falado, né? Mais de 30 anos. E um dos motivos também que fez a gente ter essa ideia do podcast é que a gente tem em comum, o Extramarinha, que nós gostamos da parte de investimento, nós gostamos dessa parte de educação financeira, e a gente vê que a população como um todo, né, já que mais de 70% da população é endividada, precisa um pouco dessa orientação, dessa fala e tal, e a gente é um dos temas que vão ser abordados também durante nossa trajetória aqui no podcast, no Barlavento Podcast. Então, vamos seguindo. Vamos lá. Bem-vindos a bordo aí, vocês. Bem-vindos a bordo. Então, vocês notaram que o Alexandre me chamou de Souza por algumas vezes. Eu explico. Como ele bem disse, Castro era o nome de guerra dele e Souza é meu nome de guerra. Eu me apresentei como Alex porque é José Alex de Souza, aí ficou Souza. E aí, para quem é militar, vai dizer por que mudou o nome, né? Na verdade, para quem não sabe, não é militar, por que mudou o nome? Nas Forças Armadas existe o que a gente chama de antiguidade. O mais antigo tem precedência. Quando nós saímos da escola, né? Eu e o Darcy, que continuamos, como falamos aqui, eu cheguei no navio e já existia um sargento chamado Souza. Ele era mais antigo e ele falou para mim: boizinho, bem peculiar, boizinho, muda o teu nome aí que meu nome é Souza, escolhe outro nome. Como meu nome, repito, é José Alex de Souza, escolhi Alex e depois vocês vão ver a grafia. Aproveito também para fazer um adendo. Nesse projeto estamos nós, que vocês estão vendo aí, mas em algum momento vai aparecer o Vinícius também para dar a experiência dele aí de mídia social, e vamos falar também de mídia social, né? Isso não aconteceria
se não fosse a tecnologia e a mídia social. Barlavento, vou dar aqui a terminologia, o porquê do nome Barlavento. É um termo náutico, né? E nós temos em comum na escola aqui em Pernambuco uma lanchonete, uma cantina com esse nome Barlavento, onde nós nos reuníamos para conversar. Por exemplo, o Darcy veio do Rio. Quando dava, né? Quando dava. Quando dava. O Darcy veio do Rio, a nossa amizade ela foi construída ao longo do tempo. Não foi assim que ele chegou na escola que nós nos conhecíamos. A mesma coisa o Alexandre, daqui de Recife, a gente teve essa proximidade mais rápida. Então, nós nos encontrávamos quando dava no Barlavento para lanchar. E há mais de 30 anos, quem era de fora, fazer ligações por ficha, orelhão, esses negócios que vocês nem conhecem, para as suas casas, né? E aí tinha aquele bar lá chamado Barlavento. Então, é um lado aí da embarcação que recebe o vento diretamente, né? Então, por isso, nós escolhemos esse nome Barlavento, em alusão ao nosso encontro na escola e em alusão ao termo náutico e que recebe o vento, ou seja, é favorável, né? E que sejamos favoráveis para vocês aí. Isso aí, vamos seguindo a favor do vento. Bora seguindo a favor do vento. Todos nós aqui, quando ingressamos nas Forças Armadas, cada um com os mesmos sonhos, né? O que estaria por vir, né? Assim não foi diferente comigo, né? Meu sonho desde criança era ser militar da Marinha, meu pai por ser oficial da Marinha. Então, meu sonho era ser militar e na Marinha. Foi quando houve a oportunidade da inscrição para o concurso e assim eu ingressei, né? Então, cheio de sonhos, de ideias, o que estaria por vir. Éramos todos jovens, né? Então, a gente não sabia o que estava por vir, né? E assim foi. Toda a nossa história, a minha, até que houve a primeira viagem de navio. Essa é a parte boa. E ingressamos num navio, numa corveta, né? Para quem não sabe, a corveta é um navio pequeno, navio patrulha, digamos assim. E essa primeira viagem que nós fizemos a Fernando Noronha, Vale Próximo, foi onde eu vi que realmente eu não deveria seguir a carreira militar na Marinha, né? Os enjoos, que a gente chama, né? Você saía mareado, que é um enjoo. Na Marinha eu vi que não era aquilo. Dentre outras oportunidades que eu vislumbrava também aqui no mundo aqui fora. Foi quando, com o passar do tempo, né, eu fui tendo uma outra visão, digamos que, eu não vou dizer um amadurecimento, né, porque nós jovens com 18 anos não tinha amadurecimento nenhum para isso, mas eu queria ter uma formação também. E vi que na Marinha, por conta do estágio lá dentro, do serviço, ia ser bastante apertado para o que eu queria no mundo aqui fora. E por opção, né, resolvi me desligar das Forças Armadas e buscar algo aqui fora. Foi onde aí começou toda a minha trajetória profissional, né? E enfim, mas nunca perdi o vínculo, né, com a Marinha, digamos assim, por conta das amizades que lá foram forjadas, né? E as mantenho até hoje. Então, a vida militar, para mim, ela me ensinou muito para o mundo aqui fora. O que é que ela me ensinou? Disciplina, respeito, organização e comprometimento. Isso foram os pilares fundamentais para eu ser o que sou hoje, né? Comecei na iniciativa privada, né? Onde lá eu pude galgar os degraus de minha carreira. Hoje eu trabalho com logística, né? Sou gestor de logística e trabalhei em grandes empresas, né? Multinacionais,
alguns fecharam, e continuo nesse ramo até hoje, né? E a logística, ela é muito dinâmica, a operação muito nervosa e está presente no nosso cotidiano, né? Até mesmo em casa mesmo, a nossa logística é em casa, tanto com o filho, com o trabalho, com os negócios, no dia a dia, enfim. E eu digo assim, sou muito feliz de ter ingressado na Marinha, embora não tenha passado esses anos todos, né? Tá na reserva, como muitos já estão hoje aposentados, feitos os companheiros aqui. Mas o que é que foi importante para mim? A minha vivência, eu já novo aprender a ter responsabilidade, ter compromisso com as obrigações, né? E nossas amizades, né, que fizemos até hoje e temos até hoje, né? Muitos se foram, né? Não estão mais aqui nesse plano, mas o que aprendemos é a nossa vivência, nosso conhecimento, né? Que é o que nos une até hoje, né? É a amizade, que é a única coisa que a gente leva nessa vida, é o conhecimento, nossas amizades. E assim surgiu o Barlavento, que a gente vai falar não só do cotidiano, os caminhos que nós trilhamos para chegar onde chegamos, e pincelar ainda um pouco, abrir a mente para as pessoas hoje, que é a vida militar, o que é que ela oferece, pode te oferecer, né? Tem um ditado que muitos ouvem por aí, que a Marinha é uma mãe. Realmente ela é uma mãe, ela nos acolhe, aqueles que realmente estão precisando e aquele que não também, na nossa formação. E ali tem uma frase que diz aqui: forjamos os homens do mar, né? Mas eu digo que aqui forjam os homens para a vida, né? Ela realmente, de fato, forja os homens para a vida, né, Stacy? É isso aí. Eu vou resumir numa frase quase tudo que ele falou. A gente entrou menino e saiu homem. Exato. Entrou menino e saiu homem, que entramos com 16, 17 anos, 18 anos, a gente era muito novo. Deixa eu só dar um corte nele aqui. Quando a gente vai falar de tudo, né? Porque não tem como falar de tudo em 30 anos nessa situação. O Alexandre, ele é muito mais marinheiro do que muitos marinheiros que nós conhecemos. Ele tem uma alma que a gente chama de alma marinheira, um coração marinheiro, como ele disse. O pai dele, e hoje não está mais conosco, mas nós tivemos a felicidade de conhecer na época da escola, um oficial, e sempre foi garboso, e o Alexandre traz isso consigo, né? Ele e um ou outro amigo que nós temos em comum, pessoal que deixou a Marinha, mas não saiu da Marinha, a Marinha ficou em seus corações. O que vocês vão ver também é uma outra coisa, sobretudo com essa criatura aqui, Darcy: seriedade. Não esperem seriedade, pelo amor de Deus. Do Alexandre você espera, de mim talvez, dele jamais, mas espere de todos os três aqui verdade e originalidade. Que isso, cara? Já começou? Assim. Já começou a brincar? Já começou? Já posso começar? Eu tava falando sério, eu fui resumir numa frase só, aí tu já vem com essa me avacalhando. Tá tranquilo, vamos embora. Mas é isso, então assim, voltando, né? Resumindo numa frase, é isso. A gente entrou garoto, eu, por exemplo, entrei com 17 anos, nem o segundo grau, que hoje é ensino médio, né? Nem o segundo grau eu tinha ainda. E voltando no que o Castro falou, que ele queria fazer universidade e tal, ele queria estudar mais e que a Marinha ia dificultar. Eu lembrei, quando ele estava falando aqui, eu fui lembrando quando eu fui terminar o meu segundo grau, né? Que em 96, a escala era 2x1, cerrado. Explica o que é segundo grau, o pessoal não sabe. Segundo grau é ensino médio, eu já falei, cara. Pô, tu tá ficando velho mesmo, tá ficando surdo. Falando meu pernambuquês, tá moco, Então, assim, eu dava 2x1, então eu pedi autorização no meu comando na época para poder estudar. Então, mesmo quando eu estava de serviço, eu tinha essa autorização por escrito para poder sair, ir à escola, voltar para continuar o serviço. Ou seja, eu dava 2x1
de 0 às 4. O que é 2 por 1? A cada 2 dias você está de plantão 24 horas. E como eu tinha que sair para estudar, o meu horário sempre era meia-noite às 4 da manhã. Que eu dava meio-dia às 4 e depois meia-noite às 4 da manhã. Então, assim, foram 6 meses muito sugado. Então, dentro do que o Castro falou, realmente, para estudar não era fácil. Então, eu vi a galera da minha turma que já era mais nova que eu, que era uma garotada que estava chegando. E como eu tive que parar um pouco por causa da Marinha, quando eu fiquei embarcado e tal, não dava para estudar. Então eu já era o mais velho da turma, ou um dos mais velhos da turma. E eu ainda passava por isso. Então, assim, para mim era muito mais difícil aquele momento ali do que aquela garotada que estava chegando, que estudava comigo no colégio, né? Até porque, Darcy, não é que a Marinha ela não lhe proporciona ter que estudar. É o seguinte, aqui a escala de fato é muito apertada e como na Marinha é a das Forças Armadas que você mais viaja, digamos assim, então você não consegue conciliar a tua escala de serviço com o teu mundo lá fora, né? A universidade, tudo, porque você imagina, você está aqui, você passa 2 anos aqui, você é transferido na movimentação pessoal, você vai para o Rio de Janeiro, você tranca tu aqui e vai lá para o Rio de Janeiro, vai encontrar universidade lá, transferir o teu curso, às vezes você não consegue aproveitar todas as cadeiras da matéria, enfim. Mas a Marinha, ela é uma das Forças Armadas que ela te proporciona muitas coisas. Por exemplo, ela te proporciona a viagem a outros países, que se você tivesse que custear, você iria ter que juntar uma certa grana para estar em um tempo em um país ou outro. Tem a viagem de ouro, que você dá a volta ao mundo de navio. E ela te proporciona essas oportunidades, tudo de graça, seja com dormida, com guarida. De graça não, te pagando. E ainda te pagando, né? Ela te pagando. Ela te paga para você ir. Então, assim, enfim, eu sempre friso muito a Marinha, as Forças Armadas, principalmente a Marinha, porque, de fato, assim, eu construí muitas amizades. Eu não sinto saudade da Marinha em si, eu sinto saudade da vivência, dos amigos que lá eu fiz. Né? Deixa eu entrar nessa aí, mas a Marinha é tão boa quanto os homens que a integram. Exatamente. Essa frase é importante. Então, assim, as nossas amizades, as nossas campanhas, a nossa vivência acaba sendo a Marinha, né? Então, de certa forma, tu sente falta dela também, sente saudade dela também, porque tá tudo agregado, né? Sem falar que lá você, além de militar, você tem a sua profissão, né? Temos aqui o Souza, que é aviador, suboficial aviador. O Darcy, eu acho que foi da parte de... Submarino. Submarinista. Armamento submarinista. Pois é, então assim... E tudo isso, como o Darcy falou, sem gastar nenhum tostão, né? Você recebe ainda por isso. Mas, enfim, em suma, hoje, né, depois que eu saí da Marinha, fiz a universidade que eu tanto quis, comecei com psicologia, depois administração de empresas, e daí comecei, já trabalhei em banco, fui gerente de banco, gerente administrativo financeiro, depois fui para a logística e é que eu estou até hoje, que foi onde eu me identifiquei. Eu sempre digo que o ser humano ele não sabe o que ele quer, mas o que ele não quer ele tem certeza. Eu tenho certeza que para mim essa frase é boa, gostei. Agora, anotei que... Eu tenho certeza que para mim a área de saúde não se identificava comigo. Mas a área de logística mesmo, operação mais nervosa, mais estratégica, isso sim, foi onde eu me identifiquei e estou aqui até hoje. Não é, Souza? Pois é, então, vou aproveitar e vou repetir a frase para você anotar, porque ele falou rapidinho. Ó. O ser humano não sabe o que quer, mas o que ele não quer, ele tem certeza. Dentro disso que ele falou... comentando da formação do Davi, do estudo, da própria formação dele, tem o que a gente chama de cota de sacrifício, né? Para tudo na vida, com raríssimas exceções, vai ter a sua cota de sacrifício. O Darcy teve a cota de sacrifício para terminar o ensino médio, o segundo grau. Eu fiz o famoso EJA lá, o Mobral, né? Que a galera
faz de forma... Fala de forma pejorativa, mas eu fiz o EJA lá. Mas era aquele 20 conto da Xuxa, não? Não, eu fiz aqui. Ah, tu fez aqui? Não foi 20 conto da Xuxa, não, né? Eu fiz aqui. Então, é uma cota de sacrifício. É importante saber, voltando à frase, o que você não quer. Beleza. Mas enquanto você não descobre o que quer, você vai navegando por esse caminho até achar aí a sua rota. Quando o Alexandre Castro fala sobre as viagens, elas são verdades que existem também algumas exceções. Eu, em algum momento aqui do nosso encontro, vou falar da minha viagem no Líbano. Eu passei 6 meses no Líbano em missão de paz, depois eu falo um pouco sobre isso, e foram 9 meses de viagem onde eu conheci alguns países, entre eles Espanha, França, o próprio Líbano, Chipre. Fui lá para Monza, para quem gosta aí de Fórmula 1, nossa geração curtiu muito Fórmula 1. Enfim, alguns países eu tive contato, graças a Deus, sobretudo, e também à Marinha. Quando ele fala ganhando para isso, eu só faço uma ressalva, ganhando, vírgula, oferecendo os seus serviços em favor... Trocando, não é ganhando, é trocando. Ninguém me paga porque eu sou bonito. Né? Até porque... Até porque eu sou bonito, segundo 3 mulheres, minha esposa e as minhas filhas, não vem não. Não, 4, pô. Minha mãe. Tua mãe também sempre falou que tu era lindo. Mas, então, assim... tem dessas coisas. Aí tem as profissões, como ele falou, a aviação, por isso está aí o nosso helicóptero submarino, para quem não sabe o que é o submarino, depois o Darcy fala disso. Eu esqueci de trazer o meu, porque ele sabe, né? TDAH, vivinho. Então tem dessas questões que a gente vai fazer. E qual a tua cota de sacrifício? O que é que você tem sacrificado em favor daquilo que você quer? Porque literalmente nada vem de mão beijada, né? Nada vem fácil, por assim dizer. Não existe almoço grátis, né, irmão? Tem um amigo que eu conheci nessa caminhada, que ele dizia, boyzinho, porque já era muito velha guarda, boyzinho, vou falar uma verdade para você. A felicidade não vem com a facilidade. Há sempre uma cota de sacrifício. Qual a tua cota de sacrifício? E hoje eu voltei para Pernambuco, né? Eu estava lá no Rio e tô com a felicidade de voltar para onde nós iniciamos a nossa jornada. Tô lá na Escola de Aprendizes Marinha de Pernambuco, a mais antiga do Brasil, desde 1857, forjando guerreiros do mar. Tô lá e sendo renovado por isso, né? Com a garotada que está lá, instruindo, também prestando esses serviços. Teve que mudar a frase, né? Teve que mudar a frase, até porque hoje tem as meninas, guerreiros, né? E guerreiras do mar. Guerreiros e guerreiras, né? Não dá mais para falar só que forja homem, né? Então tem dessas coisas. E aí, bem lembrado, hoje as 3 forças, inclusive recentemente, se você procurar e der um Google aí na rede social da Marinha, vai ver que tem as primeiras oficiais aviadoras navais da Marinha. 2 meninas aí, né? Então, parabéns para essas pioneiras aí. Hoje temos aqui na escola, já em outras escolas também, as futuras marinheiras, né? A primeira turma foi formada no ano passado e hoje nós temos essa formação de marinheiras. Ou seja, você, menina, também que sonha com a carreira militar, especialmente da Marinha, né? Que é o nosso carro-chefe. A nossa vivência, Nossa vivência, né? Você também tem oportunidades, tanto no âmbito de praça como no âmbito de oficiais, né? Você pode galgar uma carreira que é bem interessante. Perfeito. Tudo que nós vamos comentar aqui nesse podcast, vai ter a disponibilização da nossa rede social, você pode colocar lá perguntas, até porque a gente vai falando coisas soltas aqui da nossa vivência, da nossa experiência, e às vezes nós não conseguimos alcançar se você sabe ou não. Por exemplo, o Alexandre falou da corveta, a gente pode falar o que é uma corveta. O Alexandre falou da viagem, que viagem é essa? É a nossa viagem de instrução, o que nós chamamos de quebra-sal, né? Para ter a primeira experiência em um navio de guerra. E aí alguns se identificaram, outros não se identificaram de forma alguma, mas aí nós também podemos falar que a Marinha tem outros braços, né? Nós costumamos falar de forma orgulhosa e não soberba, com todo respeito aos nossos irmãos do Exército e da Aeronáutica, a Marinha é uma força completa. Ela tem navio, a força terrestre, que são os fuzileiros, a força aérea e a força de submarinos.
Então, nós temos E nosso orgulho mergulha fundo. o nosso orgulho, não soberbo, de servir a uma força que nós chamamos de completa. Alguns amigos, eles saíram da escola de aprendizes e foram ser fuzileiros navais, força terrestre. Outros se identificaram com a parte mais de logística dentro da própria marinha, que não precisa embarcar. E outros amam tanto a marinha que não se limitaram apenas a navegar. Eles mergulharam fundo lá no submarino. E eu sou no ar, Não só navegou como os voou, homens né? do mar. Pois é. Por isso que feito o Souza falou, né? Nem toda dor ela vem para te destruir, né? Ela vem para te alinhar. Agora a gente tem que ter cuidado o bastante com as críticas daquelas pessoas que não construíram nada, não é? Então, daquela opinião de pessoas que não construíram nada da vida. Porque se a pessoa não construiu nada, não tem nenhuma história de vida, o que é que ela pode te orientar? Como é que você vai pegar um conselho de uma pessoa que não construiu nada na vida? Então a gente tem que ter bastante esse cuidado. Então, as críticas construtivas a gente tem que aceitar daquelas pessoas que chegaram lá, digamos, né? Construíram algo na vida. Mas Você não falar pode- até papagaio fala, né, cara? Pois é. Até papagaio fala. Então, assim, tem que saber. O saber ouvir ele é muito importante. O saber ouvir e filtrar o que ouve, né? Saber ouvir é a arte de falar em silêncio. Pense nisso. Meu irmão, esse cara tá filósofo demais. Tá Anota aí, Souza. filosofando. Saber ouvir é a arte de falar em silêncio. Tô anotando. Anota tô mais falando. um aí. Anota aí, bicho. Anota aí, porque se der 2 segundos eu já esqueci de novo, entendeu? Eu quero falar isso aí depois. Pois é, cara. O Alexandre falou de críticas, né? Eu aprendi com um pastor que não está mais conosco, o Vinícius conhece, a seguinte frase: engenheiro de obra pronta é a melhor coisa que tem. Porque engenheiro de obra pronta vai sempre criticar. Ele não chegou para fazer, ele só chegou para criticar depois que você fez. Alguém vai sempre criticar se você for pioneiro, então não se preocupe, seja pioneiro, se desafie, né? Busque trilhar, navegar por caminhos que outras pessoas possam ter medo, de forma responsável. Tem medo? Vai com medo. Você acha que nós aqui na nossa experiência de vida não temos assim aquele famoso frio na barriga em fazer um projeto novo desse pra gente? Né? Pra gente que é velho, né? Fazer um projeto novo pra gente que é velho. Exatamente. Então, só que nós optamos por vencer esse medo, né? Então, para você também, vence esse medo. Não se prenda às críticas. As críticas, elas virão. É a máxima, é o ditado popular, que só vão atirar pedra em árvore que dá fruta, cara. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruta. Na verdade, o que você fizer vai ser falado. Se você fizer bem, se você fizer mal, o que você fizer, e vai ter gente que vai falar bem e tem gente que vai falar mal. Se você ficar, não vou fazer porque fulano vai falar, meu irmão, esquece que tu não vai fazer nada na vida. Eu tenho uma frase minha, agora eu vou filosofar também, já que tá filosofando. Aí, hoje eu tô no mercado imobiliário, né? Eu nem falei isso, mas entrando um pouquinho, hoje eu tô no mercado imobiliário. Aí tem aquela frase, né? Que o não é certo. Eu mudei essa frase. A única coisa que é certa é o nada. Por quê? Se você não fizer nada, você não tem nada. Mas se eu não ligar para o meu cliente até ele me dizer não, eu tô correndo atrás do não, pô. Nem o não é certo. Então, assim, a única coisa que você tem na vida é o nada. Se você não fizer nada, você vai ter nada. Esse resultado é infalível. Mas até o não você tem que buscar, pô. Isso aí serve para tudo na tua vida. Até o não você tem que buscar. Iniciar um novo caminho, ele é sempre assustador por conta das incertezas, né? Mas com o passar do tempo, você vai perceber que o mais perigoso é se você permanecer parado, né? Então a gente Mais uma? pense nisso. Anota, o cara Souza. Ele tá lendo muita filosofia. Tá lendo muita filosofia, cara. O Alexandre Castro é o famoso navio de Teseu. Quem já assistiu filmes Vingadores vai saber do navio de Teseu. O que é o navio de Teseu? Ele foi sendo reconstruído, mas ficando na mesma essência ao longo dos anos, né? Então, é um cara que se reconstrói o tempo todo, até por conta da própria logística. A logística é a arte de se reinventar para entregar o resultado.
ele precisa se reinventar, ele precisa ser alguém multimodal. Se ele só enxergar um caminho, ele se reinventa, né? Ele não consegue chegar ao resultado, ele não consegue atender o cliente dele. Às vezes, como ele bem disse, o cliente dele, às vezes é a esposa dele, é a filha dele, às vezes somos nós. Então, é esse pensamento multifocal. Por isso que ele tem essa capacidade de agregar esses pensamentos filosóficos aí. Você vai ouvir umas tiradas. Ele se reinventa o tempo todo, né? Inclusive ele se reinventou, cara. Ele já foi careca um dia. Até porque... Mentira, ele não é careca não. Assim, eu tô careca de saber. Hoje eu posso dizer, eu tô cabeludo de saber. E custou caro esse aí. Esse aprendizado aí custou caro. É verdade. Até porque, Souza, assim... Nós somos aqui da geração X, né? Hoje, os jovens hoje, né, sabe, a faixa etária de 17 aos 22 anos, hoje são da geração Y. Então, a geração Y, que hoje falam, é aquela geração que está mais antenada ao mundo tecnológico, que nós não tivemos nessa época. Então, muitos conseguiram acompanhar, que é o nosso caso, né? E outros não, de fato, ficaram para trás. Porque em nossa época não existia computador, não tinha informática, não existia celular, não existia Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, não existia nada, era 1993 o ano. Então, o dinheiro era cruzeiro, pô. Era. Depois foi para Cruzados Novos. Não, Cruzados Novos foi antes. Foi Cruzeiro. Transição, Cruzeiro e Real. Cruzeiro, aí teve a URV, transição Real. Eita, o URV, para quem não sabe, era Unidade Referencial de Valor, URV. Depois mudou para o Real, que foi na época do governo Itamar. Tem uma cabeça boa ainda. Então, naquela época... Naquela época não existia nada de... Ele levantou. Aí tu vai falar que eu não levo as coisas a sério. Não, eu falei Mas ele levantou a bola, cara. Eu falei que eu tenho uma cabeça boa ainda. E grande. Então, assim... Hoje nós vivemos com a globalização no mundo tecnológico, né? As pessoas estão mais atreladas a postar vídeos em internet, a sempre mostrar o lado bom, o que está bem. E muitas pessoas, e isso você abre portas para você você sabe que a internet hoje você é julgado e ela não tem compaixão. Né? Muitas pessoas se frustram com isso, porque elas, 80%, não sou eu que estou dizendo, é a estatística, que ali você está ali para mostrar o lado irreal, o lado que não é seu, que é uma frustração daquilo que você queria vir a ser. Então, por conta disso, você é taxado, é julgado sem pena, mas nós conseguimos nos reinventar aqui. Nós passamos por toda essa fase, todo esse processo, acompanhamos a evolução, acompanhamos a globalização, né? Muitos não acompanharam mais. Então esse é o diferencial hoje, né? Então, como o Souza falou, você tem que se reinventar. E se reinventar é você poder acompanhar, tá acompanhando todo esse processo. Meu Souza? É assim, exatamente isso. Quando ele fala da questão da reinvenção, é a geração X, nós saímos do orelhão a ficha para orelhão a cartão. Para os primeiros celulares que chegaram aqui em Pernambuco, no Rio e São Paulo, chegou muito antes, ali no final dos anos 90, e hoje nós temos o mundo no celular. Passamos aí de carta escrita à mão a MSN, Orkut, hoje nós temos as diversas redes sociais. Nós conseguimos, a nossa geração consegue acompanhar processo. A geração atual vê resultado. E nós temos um grande desafio, eu entendo, quando eu falo nós, eu falo por mim, nós temos um grande desafio que é acompanhar a geração atual, porque a geração atual só entende o resultado e nós entendemos processo. Quando nós queremos explicar o processo para a geração atual, nós precisamos voltar para poder dar essa explicação. Isso acontece, o famoso choque de gerações que nós temos dentro de casa, né? Todos nós três aqui somos pais, temos esse choque dentro de casa.
mas facilita, em parte, para a gente entender processo. A grande dificuldade, falo por mim, é o inverso. É entender o resultado sem entender o processo. Mas, tendo em vista que nós conseguimos acompanhar um raciocínio lógico, a gente, não, vamos lá, a gente vai desconstruindo o resultado, vai desconstruindo isso até chegarmos no processo. Nós vamos ver, quando eu falo nós três, vocês aí vão ver isso, quando nós começarmos a falar de uma das pautas, que é dinheiro, onde nós vamos construir uma trilha para chegar a um resultado, e você vai ver o resultado. Quando você disser para a gente que resultado que você quer, a gente vai desconstruir o resultado que você quer via processo. Nós temos essa vantagem assim. Até quando ele começou a falar aí dessa questão das gerações, né? Antigamente a geração não tinha nem nome, né? Depois começaram a nomear aí X, Y, Z, enfim, tem um bocado de geração aí. Mas a gente tem um benefício. Se você, como a gente tem o acesso, o mesmo acesso que eles têm, a gente pode não ter a mesma velocidade, né, de utilização do que essa geração mais nova. Mas a gente tem a experiência, coisas que ele não tem. Então, aí a gente tem que trazer um pouquinho dessa experiência, mostrar um pouquinho dessa experiência para os mais jovens, que não é só... Pode falar a marca não, né? Pode. Só dar o Google aqui. Pode. Não é só dar o Google, só agora com as IA, então o cara... Pô, tem gente que nem digita mais, o cara vai lá no microfonezinho lá e fala, né? Só fala, GPT, me diz aí. Pô, e o GPT fala tudo pro cara. Então, assim, até a capacidade de pensar diminui, né? Tem uma pesquisa aí, eu não sei de números não vou lembrar de números, mas tem uma pesquisa que a geração atual tem um QI menor do que a geração anterior, né? Primeira vez que acontece na história. Não tô criticando geração, tá? Isso é pesquisa. Não é uma verdade que nós defendemos. Está escrito, basta buscar na rede social. Basta, né? Exatamente. Então, assim, não estou falando que é melhor, que é pior, porque cada geração tem a sua característica, né? Tem a sua particularidade. Então, a gente vai trazer um pouco de experiência para a geração mais nova, as gerações mais novas, né? Para poder ver que a questão do processo que tu falou funciona. Para você ter resultado, você tem que ter processo. Porque senão assim, é simples, posso falar com o GPT vai me dar um resultado. Mas o que você aprendeu disso aí? O que você vai tirar de experiência? Você vai ter o resultado, beleza, mas e a experiência? O que você vai contar lá na frente? Que eu dava o GPT, eu falava com o GPT me respondia e eu fazia o Ctrl-C, Ctrl-V, não sei nem se usa mais o Ctrl-C, Ctrl-V. Mas é o copia e cola, né? Pois é. Então, assim, mas essa parte da experiência é bem interessante a gente mostrar essa parte para ver que... E aí, voltando lá um pouquinho para a Marinha, os processo e resultado, né? Falar de processo e resultado. Por exemplo, eu no submarino, qual era o resultado? Uma imersão sem problema. A imersão é o ato de mergulhar com o submarino, né? Então, era uma imersão sem problema. Mas para aquela imersão acontecer... Não era simplesmente você fechar a porta e deixar ele afundar. Não é afundar, é mergulhar. Então tinha que seguir todo o processo, que a gente chama de rig, cumpria todo o rig para aquela imersão ser feita sem problema nenhum, né? Sucesso, né? O resultado vinha com sucesso. Mas tudo porque a gente seguia processo. Só quero aproveitar, a gente está terminando aqui, aproveitar e falar daí que ele falou do ChatGPT. Como eu falei para vocês, eu sou casado há um pouco mais de 30 anos. Exatos 31 anos. Bodas de madrepérola. Eu estou casado há 31 anos. De 95 para 2026, 31 anos. Aí eu fui no ChatGPT para ver o negócio lá. Aí o ChatGPT falou que meu casamento tinha 40 anos. Tá de brincadeira, né? Então, até para usar a inteligência artificial, é importante que você saiba o mínimo. Porque senão você vai se apropriar de uma informação que não é verdadeira. Então também tenha cuidado. Aproveitando até a fala da Darcy, não tenha preguiça de pensar, né? Não use apenas uma fonte, sobretudo para algo que você não sabe. Então, pessoal, assim, nós vamos chamar aqui o Vinícius. Aparece aí, Vinícius, rapidinho. O nosso evento teste, ele pode não estar nas melhores condições por conta do nosso equipamento nesse momento.
mas ele vai estar na qualidade melhor possível graças a esse cara aí. Então, se você quer ir tua rede social, tua mídia social, contrata esse fera aí, tá bom? A gente quer... Ele é que faz acontecer. A gente quer... Aproveita e se apresenta aí. Vou te interromper um pouquinho. Aproveita e se apresenta aí. Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês. Isso aqui é tudo exagero do Alex, tá? Mas eu sou o Vinícius, eu sou professor em marketing digital, sou social media também, que é aquele profissional que cuida de redes sociais de clientes na parte de marketing digital. Então, não vou querer encher muito a minha bola não, mas o meu trabalho é principalmente com o Instagram, com vendas pelo Instagram. Então, caso você esteja precisando, esteja querendo alavancar suas vendas na sua rede social, você já está frustrado, já contratou agência, já contratou social media e não deu certo, tem alguém que consegue fazer o resultado chegar. Vamos aí, já começa a trabalhar agora, cara. Pô, já arrumei, irmão. Já arrumei. Estragou meu corte. Eu não tenho mais problema. Estragou meu corte. Mas é isso, gente. Obrigado aí, viu? Então, pessoal, a gente está para esse primeiro episódio. A gente quer agradecer aí a paciência de vocês, agradecer mesmo o apoio. Eu falo a gente, mas eu quero agradecer aí o apoio de vocês e contamos aí com a interação de vocês. Isso só será possível o crescimento com a interação de vocês. E nos provoque. Que provocação que eu falo? Pergunte, interaja, para que nós possamos trazer assunto que seja relevante para você, né? Mais uma vez agradecemos aí. Que Deus te abençoe. Darcy? É isso, provoca a gente aí que vai ser interessante. O projeto é novo, eu vou chamar de ousado porque, como a gente falou aqui, eu até falei, né? A gente é velho no projeto novo, é uma ousadia. A estrutura, vou fazer um pouquinho do merchan aqui também. A estrutura a gente usou da imobiliária que eu trabalho hoje, que é a Nex Imóveis. Vai deixar também o arroba. Vamos deixar o arroba dela lá também. Vou deixar o nosso, gente, vai deixar o nosso arroba também, porque a gente tem as outras possibilidades. Se você quiser investir em imóvel também, vai ter o meu arroba vai estar aí, e vamos fazer negócios. E vamos embora, traga realmente o que vocês gostariam de ouvir, de ver, que a gente vai trazer convidados dentro do assunto que a galera tiver interessada. A gente já falou aqui de dinheiro, que é algo que a gente gosta, de educação financeira. A gente vai trazer convidados e interajam, curta, como é que é? Você que é do social media aí. Curta, aperta o sininho, compartilha, setinha, sininho, comenta. Faz essa parada aqui dessa juventude aí que vai dar legal, vai dar bom. É isso aí, gente. Se liga no canal que vocês vão ter o acesso que nós não tivemos na época, né? Então tudo facinho para você, na palma da mão, como sabe. Então se liga, curte, segue a gente aí, curte. Vai ter assuntos bastante relevantes para vocês. Forte abraço e fique com Deus. Valeu!